Manual do Sucesso em Provas e Concursos. Preparação técnica, física e psicológica. Uma certa fase, eu recebi diversos clientes com dificuldade de aprovação em concursos públicos. Realmente eles não estavam numa situação, vamos dizer assim, emocional tão tranquila para obterem aprovação nos concursos que pleiteavam. Eu resolvi fazer uma análise do perfil psicológico desses clientes e depois fiz uma comparação com pessoas top de linha. Procurei, me informei sobre pessoas top de linha, fiz entrevistas. Top de linha eu estou considerando primeiro e segundo lugar. Então observei o perfil da personalidade dessas pessoas e a diferença daqueles que estavam procurando a terapia. E as diferenças são notáveis e muito interessantes. Daí eu resolvi escrever esse livro, Manual do Sucesso em Provas e Concursos, que você pode encontrar em forma de e-book no meu site manualdosconcursos.com.br. É interessante porque essa palestra é proveniente deste livro, deste e-book, e neste e-book esse trabalho está bem detalhado, inclusive os depoimentos dessas pessoas que eu considero os top de linha. Um desses depoimentos é muito interessante, é o menor deles. É o menor deles. Por quê? Um pequeno depoimento. Porque a pessoa estava com preguiça? Não, de jeito nenhum. Porque é uma pessoa que tem muita objetividade. E essa pessoa passou no concurso prático da Marinha, que na época o salário inicial era R$120 mil. Para os que não sabem, são os concursos mais difíceis. Tabelião e prático da Marinha. Todas as pessoas que eu entrevistei top de linha malham, fazem exercício físico e são organizadas. Fazem quadro de horário, diferente daqueles que procuraram na terapia. Na verdade, são muitos hábitos e padrões que diferenciam estes candidatos. Realmente não é muito fácil copiar a psicologia desses candidatos, mas você pode, se você ainda quer melhorar, você pode copiar o comportamento. Pelo menos aqueles comportamentos que você perceber que vai lhe fazer bem no seu processo. Aproveitei o livro escrito para os concurseiros e foi muito fácil escrever um livro semelhante para os vestibulandos. Foi só assim fazer uma análise da diferença. As diferenças maiores são a necessidade do ganho financeiro, a condição de maturidade, mas a base é muito semelhante. Então eu escrevi esse livro, que está também em forma de e-book, no meu site, esse já é www.manualdovestibulando.com.br. Mas a base do estudo é a mesma para os dois e-books. Então fica aí, vamos falar um pouquinho desse roteiro preparatório para aprovação em provas e concursos. Aí, olha como é que eu começo a falar disso, a situação. A situação é essa mesmo. Você vai enfrentar um gigante. E é nada melhor do que o bom humor, apesar de que eu acho esse menino muito corajoso. É necessário ter motivação. Então, repito em algumas das minhas palestras, onde você deseja conquistar algo, é o poder do querer consciente um dos principais agentes motivadores. Você sabe o que você quer, você sabe o caminho que tem que trilhar, você sabe o preço que vai pagar pelo produto que você quer, então você sabe o que é preciso fazer, você vai lá buscar pelo seu troféu. Motivação, o que vem a ser motivação? Motivos em ação. Como ver, mover com. Explicando as palavras, né? Comover, mover com. Motivos em ação. Entusiasmo, a origem da palavra. Deus em si. Valores, em que você acredita? O que vai te motivar? Para você batalhar um concurso, entrar neste festival de trabalho, de estudos, né? O que vai te motivar? Sua família, você querer ver o bem melhor da sua família,
a espiritualidade, seus estudos, o que você vai conseguir com um salário fixo que você deseja, o que te motiva? E o que você veio fazer nesse mundo? Qual a sua missão? A gente sempre pergunta isso quando tem alguma empreitada. Na palestra sobre vendas eu pergunto isso. O que você veio fazer nesse mundo? Qual a sua missão? Tem pessoas que não têm a mínima noção disso. Não adianta querer saber a grande missão. Poucos vêm com esse conhecimento. Mas a sua missão começa na sua casa, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo. Você vencer, você ser útil. Ser útil aos que você encontra. Ser útil a você mesmo, a sua família. Comece na simplicidade da sua missão e você vai desenvolver esse processo na sua vida. Para isso, precisamos ter metas, objetivos e valores. E esse livro pode também estar auxiliando, se você desejar, você pode encontrar ele no métodosalomão.com.br. E vamos falar um pouquinho disso. Método Salomão é uma coleção de 5 livros, né? Que tem uma parte, a mecânica do medo, a aceitação de si, metas, objetivos e valores e algumas técnicas de meditação. Se você interessar, está à disposição. Vamos começar a falar do nosso trabalho objetivamente aqui do provas e concursos. E começa uma pergunta. Qual é o curso que você escolheu para fazer vestibular? E qual o concurso de sua escolha para você trabalhar no nível superior? Tem pessoas que fazem pensando somente no ganho financeiro. E muitas delas se frustram. Porque todo ser humano, ou basicamente todo ser humano, tem a possibilidade de desenvolver seu talento. E muitas pessoas passam por cima disso, pensando só no ganho. Não cabe a mim julgar essas pessoas, porque às vezes a necessidade chega a ser premente. Mas quantas pessoas poderiam estar se realizando profissionalmente se escolhessem um concurso de acordo com as suas aptidões ou com sua formação? Na hora de escolher um vestibular, buscar a vocação, o idealismo, a capacitação. Algumas pessoas realmente não sabem. Existem testes vocacionais, claro, mas muitos não sabem qual é o seu talento. Existem pessoas que são muito emotivas. Eu considero essas pessoas muito emotivas com uma tendência maior para a arte, para a criatividade. Para fazer concurso público pegar pesado, estudar firme, com vontade, com condição, eu acredito que as pessoas com mais capacidade racional. As pessoas mais emocionais deveriam procurar a criatividade, penso eu. É preciso ter idealismo, o idealismo movimenta. Algumas pessoas fazem medicina por causa do dinheiro, que coisa, né? Existe muito. Outras têm o ideal da cura, faz diferença no resultado profissional. E é preciso se capacitar para qualquer uma dessas empreitadas. Senão, não é fácil se não houver capacitação. Com capacitação já é um trabalho grande. Uma das coisas que eu percebi aquelas pessoas top de linha é que todos fazem quadro de horário. Um quadro de horário semanal. Organização. É uma das principais características do concurseiro top de linha, do vestibulando que procura cursos com maior concorrência. Organização. Saber onde está cada coisa, saber horário. Tem concurseiro que tem horário até para tomar banho. Então é uma coisa, né, interessante entender como é que funciona isso, porque ele vai lidar com uma diversidade de disciplinas muito grande, uma exigência muito grande, ele tem que estar bem organizado, quadro de horário, detalhado. Alguns facilitadores desse processo. A pessoa ter o objetivo definido, querer de verdade, querer consciente, acreditar na sua capacidade, ter fé em si, sentir dignidade, ter condição, ser dedicado, organizado, buscar apoio familiar, conversar com a família, precisa de apoio, de silêncio na hora do estudo, de não haver críticas. Ter boas condições para o estudo é melhor. Eu recomendo, às vezes, quando a pessoa está num shopping, numa praça de alimentação, estudar também, para ela aprender a concentração mesmo no momento adverso. Mas boas condições de estudo, conforto para estudar.
Ter feito uma boa formação prévia escolar, manter saúde é fundamental, condição física e mental. Ser inteligente, até é engraçado colocar aqui, mas a inteligência pode ser desenvolvida através do próprio estudo. Ter bom humor para levar na boa todo esse processo, né? Buscar informações corretas, ser organizado e ter métodos, saber lidar com o reconhecimento externo e a opinião alheia, se houver crítica ou se houver elogios, saber relaxar-se, manter higiene, parece brincadeira falar isso para adulto, né? Mas quando você capricha na higiene é gostoso, ter bem-estar, e saber dosar o lazer e o entretenimento, não zerar. Claro que você vai ter que diminuir, mas tem um momento para isso. Eu conheço pessoas, por exemplo, que passaram em vários concursos e tinham uma folga no domingo. Domingo ia para o cinema, ia para o parque, coisas do gênero. O que evitar? Mais coisas, né? Aqui falando lá, o que auxilia, o que evitar? Tem pessoas que estão ali naquela pressão do estudo, aí a hora que tem uma brechinha no telefone se perde ali. Outros ficam doidos pela falta de organização. É muito livro para ler. Outros, vão assistir um pouquinho de novela depois do jantar, mas no comercial eu volto a estudar. Aí chega no comercial, fica mais um pouquinho, vou ver o próximo capítulo. E aí a coisa toma um caráter. Excesso de cansaço, pessoas chegam num ponto de dormir em cima dos livros. Então, vamos ser racionais na hora de preparar para um concurso público. Cuidado com medo de não passar, medo da reprovação, desânimo, sobrecarga. É importante estudar bastante, mas cuidado para não pegar mais. O pessoal dá conta de carregar 50 quilos, quer carregar 100, como é que faz? Falta de sono, tem gente que atravessa a noite, depois entra em estresse. Já falamos de desorganização, preguiça, desinteresse pela disciplina. Eu não gosto dessa matéria, gosto daquela. Uma das coisas que eu acho que eu encontrei no top de linha é que é aquela pessoa que dá um jeito de gostar da matéria que não gosta. Ele tira dele aquela coisa de implicância com a matéria e procura ter prazer em estudar aquela matéria também, né? Evitar ansiedade, nervosismo. Eu já vi pessoa numa sala de espera estudando e balançando a perna. Perguntei, você está estudando para o concurso? Estou. Falei, mas desse jeito fica difícil, porque seu corpo não quer estudar e você só acha que quer. E como é que vai fazer com isso, né? Se acalmar. Cuidado com a preocupação com concorrência, ficar pensando nos outros, pense em si. Não fica pensando nos outros. Fulano está estudando mais do que eu. Você precisa de vencer o seu processo. Essa coisa de comparar com outros candidatos não é produtivo. Cuidado com as dificuldades na hora da prova. A pessoa às vezes vai nervosa para a prova. Aquelas coisas já antes da prova já está nervoso. São detalhes que a gente vai estar falando mais, vamos dizer assim, tá explicando melhor no livro, né, no e-book. Mas aqui vamos já dando algumas dicas. Cuidado com questões financeiras. A pessoa está estudando para concurso, evita fazer dívida, evite outras preocupações, manter a vida regular, né? Tudo isso são detalhes e mais detalhes, né? E, inclusive, esses slides estarão à disposição no SlideShare, que no final da palestra está explicando como encontrar. É bom também ter, assim, se a pessoa puder escolher a moradia, morar mais perto do cursinho, se puder. Se não puder, paciência, vai de ônibus, vai estudar dentro do ônibus. Mas se puder ter um pouco mais de conforto, né, de evitar tempo de perda de estudo, ganhando tempo, é melhor. Mantenha-se calmo, evite o estresse. É como um motor, ele não pode funcionar acelerado demais, ele desgasta. Mantenha-se calmo. A organização e limpeza vão auxiliar. Cumprir metas auxilia a manter calma. Então, fazer metas compatíveis com a sua condição, sem excessos e sem preguiça. Reconhecer a limitação é importante, né? Desenvolver a capacidade de superação. Não perca tempo em se culpar. A culpa é um problema sério. A culpa, geralmente, na culpa está implícito um promotor interno. E está implícito uma punição. Então, evite se culpar.
por aquilo que você não conseguiu até agora. Mantenha o equilíbrio financeiro, já dissemos. É importantíssimo atividades físicas. Os top de linha, todos praticam alguma atividade física. Não é um esportista com tempo para isso, total. Mas pelo menos 3 vezes por semana. Caminhada, alongamento, uma corrida. Pelo menos 3 vezes por semana, ideal. É preciso manter o prazer em estudar. Começar a criar um gosto pelo estudo. E ser seu melhor amigo, compreendendo suas metas, objetivos e valores. Se você decidiu que você quer isso, você está inteiro nisso. Preparação sedimentada. Como sedimentar essa preparação? Como enriquecer mais essa condição? Então, é importante treinar a padronização do tempo. Você determinar através da organização da sua agenda semanal, do seu quadro de horários, o tempo específico para cada atividade, para cada disciplina e para as suas atividades diárias também. Monte sua biblioteca pessoal. Muito importante você ter acesso ao que você precisa em termos de estudo. Se você não puder, paciência, vai recorrer a bibliotecas, a colegas, mas você podendo, não abdique da sua biblioteca pessoal. Desenvolva sua capacidade de expressão e comunicação. Principalmente se você for fazer prova oral. Eu já estive dando palestra e pedir uma opinião de uma pessoa no microfone e ela se sentiu desconfortável com isso. A pessoa que ia fazer prova oral. Quer dizer, chega uma hora que já não é mais para ter esse tipo de inibição. É preciso saber expressar com firmeza, com tranquilidade. Porque na hora de uma prova oral, você não vai impressionar a banca examinadora só com conhecimento, não, com a sua expressão também. Preste atenção nisso. Manter-se atualizado, não precisava nem dizer, né? As principais notícias políticas, econômicas e sociais, fundamental. Esteja sempre presente, pessoa presente, na hora. Não seja alienado, pergunte, questione, se posicione de uma forma justa dentro do cursinho, na sua aula, nas suas reuniões de estudo, né? Esteja atento ao que realmente tem significado. Também não vira aquela pessoa que fica perguntando coisa que não precisa. É dentro de uma linha significativa. E principalmente desenvolva a sua capacidade de fazer exercício. Você treinar a fazer prova. Fazer exercício, provas anteriores, possibilidades, treinar, responder perguntas de concurso, fazer exercício. Aperfeiçoe sua redação, rascunho, tópicos, introdução com objetividade, desenvolvimento com ideias explícitas, claras em cada parágrafo, conclusão com soluções. É preciso você dar uma solução, você tem opinião, precisa demonstrar isso. Evite palavras difíceis ou eruditas. As palavras têm que estar bem casadas nas frases, no contexto da redação. Cuidado quando você quer rebuscar a situação. Atenção na gramática é fundamental. Acentuação e concordância. Agora não invente. Evite reproduzir dados da imprensa. Como você lembra de uma coisa e põe exatamente aquilo. Isso não é criativo. Se o assunto não é do seu domínio completo, aproveite o pouco que sabe e escreva com objetividade e clareza. Então, seja criativo. Importante. Esses slides vão estar expostos no SlideShare dos meus sites e no final da palestra isso está explicado como acessar, se você assim desejar. Então, cuidados com a saúde física e mental, principalmente para os concursos que exigem provas físicas. Mas não é só para isso, não. Esses top de linha, os concurseiros que passam em primeiro e segundo lugar, têm consciência que um corpo saudável produz mais em termos de estudo, de compreensão, de percepção, de memorização. E, de novo, aprenda com a natureza, né? A natureza não procrastina, não deixa nada para depois. A natureza não reclama. A natureza trabalha ininterruptamente, mas ela respeita a noite e o dia. É o equilíbrio.
Como lidar com o prazo da aprovação? Então, aquele dito, né? Pessoa que fala assim, estudar para passar cria uma tensão muito grande. Melhor dizer assim, estudar até passar, né? O prazo, que a pessoa estabelece prazo, às vezes rígido, vou ter que passar até o tem que. O tem que cria tensão. Então, fala, eu vou estudar o melhor possível. Vamos ficar na linha de, né? Manter a linha decisória até conseguir o resultado, né? Satisfatório nos concursos. Tem pessoas que querem se concentrar e fica numa situação desse tipo aqui. Como é que concentra? Né? Será que essa pessoa está com vontade de passar no concurso? Eu não estou criticando, não, porque esse pensamento é muito interessante. Mas é preciso de haver uma capacidade de escolha para os pensamentos também, né? Treinar pensando naquilo. Agora, claro, de vez em quando, um relaxamento, pensar em coisas mais prazerosas também, pode ser recomendável. Concentração. Como gerar mais capacidade de concentração? Saúde física e mental, não precisa nem dizer, né? Aparelho digestivo funcionando melhor, facilita a concentração, né? Pessoa que vai ao banheiro com regularidade, pessoa que come comidas saudáveis, alimentar exercícios físicos, tudo isso vai facilitar a concentração. Evitar preocupações. A pessoa está na fase de concurso, evita preocupações. Evita problemas com a família, procura estar numa fase equilibrada. Se a pessoa estiver numa fase muito conturbada, é melhor não estar fazendo concurso, não. Então, a pessoa tem uma vida relativamente equilibrada, vai cooperar muito com a situação, com a condição do momento. Problemas não resolvidos. Então, é preciso colocar tudo isso em jogo, né? É preciso ter interesse, né? Interesse em tudo que está fazendo, né? E tem uma coisa interessante, meditações, exercícios, né? Persistência. A pessoa parar um pouquinho por dia, relaxar a mente, fazer um relaxamento. Isso não é perda de tempo. Pode fazer isso antes de dormir, de manhã, um pouquinho de relaxamento, concentração, né? E ter a verdadeira vontade, ter coerência com a sua vontade, a sua atitude, né? A pessoa tem... O que é coerência com a vontade e com a ação? Tem vontade e faz o movimento necessário para resolver o que deseja, né? Fazer o possível para acalmar a mente, livrar-se da ansiedade. O possível, manter a mente calma. A mente calma, ela tem muito mais discernimento. E a calma, uma das maneiras, tem muitas coisas que influenciam, né? Que causam ansiedade, mas desejar a calma já é um facilitador. Local e condições de estudo. Local melhor um local silencioso, conforto, condições, né? Organização na mesa de estudos. Agora, posição, né? Como é que fica isso? Posição correta é assim, coluna ereta, a planta dos pés tocando no chão por completo, né? Se a pessoa senta dessa forma aqui, joga o corpo para frente, o que está acontecendo no processo, vamos dizer assim, psicológico e energético dela? Na posição ereta, o cérebro, que é o sistema racional, está alinhado com o sistema emocional e com o sistema reprodutivo, sexual e digestivo. Nessa posição, ela deu prioridade para o sistema preservacional, sexual e digestivo vai para frente. Tira a concentração. Natural. Da mesma forma, a pessoa estudar deitado. A cama não é lugar para estudar. Você pode ler romance e outras coisas. Você pode fazer na cama, inclusive dormir, mas não para estudar. Quando a pessoa chega na condição de estar colocando as mãos na cabeça, os cotovelos na mesa, também já está passando da hora de um bom repouso. Então a postura é muito importante. Relacione-se bem com seus colegas, amigos e familiares. Na época de concurso, principalmente em véspera de prova, evite desavenças em casa. Evite amigos que criticam você ter parado um monte de coisa na sua vida para estudar. Procure amizade com quem te dá apoio, te dá força. E na sua família a mesma coisa, busque o apoio familiar. E aqui é um velho ditado, né? Quando você se relaciona com seus colegas de cursinho, seja gentil,
Não fique com medo de ensinar uma coisa que você sabe para o seu concorrente, não. Procure auxílio também. Então tem aquele dito, né? Se você deseja crescer numa empresa, numa instituição, no seu convívio escolar, familiar, puxe para cima quem está abaixo, impulsione quem está acima. Você se ganha força, se torna uma pessoa útil, querida por todos. Vamos falar um pouquinho de leitura. Aproveite ao máximo suas leituras. Leia bons livros e estude línguas, principalmente os vestibulandos, né? Mas tome cuidado, que eu coloquei esse foguetinho aqui, que tem pessoas que na ansiedade começam a ler mais rápido do que a capacidade de apreensão do cérebro. E às vezes tem pessoas que leram um livro, chega no final, está lendo sem prestar atenção. Quase todo mundo já fez isso. Então, preste atenção, comece a entender, prestar atenção, qual é a sua velocidade, melhor velocidade de ler, mas de aprender também. Não passar do tempo, não acelerar e nem lento demais. Pode estar treinando a aumentar a velocidade, mas com atenção. E aumente a sua capacidade de memorização através da primeira base é a atenção. A primeira base é atenção, é interesse. Claro que existem técnicas de memorização que são excelentes. Mas veja só, eu já tive cliente que me procurou porque estava com dificuldade de memória. Eu fiz uma pergunta aleatória. Eu falei, me fala uma coisa que você gosta de fazer. Ele falou, adoro assistir corrida de automóvel. Eu falei, quando você assiste a corrida de automóvel, você se lembra depois? Ele falou, lembro tudo. Todas as curvas. Eu falei, caramba, que coisa interessante. É porque havia interesse. Então tem que cuidar. Tem gente que tem problema de memória por necessidade de minerais, né, e vitaminas, e outros é por questão de interesse. Quando há o interesse, geralmente você tem boa memória. Prepare-se e aprenda a lidar com as provas, antes, durante e depois. Antes das provas, se preparar psicologicamente, visitar o local das provas antes, né? Começar a fazer mais exercícios antes das provas. Quando você chega o dia da prova, procura chegar antes, chegar cedo, bem antes. Não precisa chegar 3 horas antes, mas chegar 40 minutos, 1 hora antes. É vantagem. Você escolhe um lugar legal para você esperar, né? Você já está ali. E durante daquele momento ali, se alguém está falando de coisas tensas, preocupações, não entra no... Evita até de conversar esse momento, a não ser que seja uma conversa calma. E depois da prova, vai ficar falando preocupado, tensão, relaxe. Relaxe. Até você poder ter acesso ao gabarito, relaxe. Você já lutou muito até aí. É muito interessante esse processo, porque falar assim, isso é bobagem, faz o que tiver que ser, será. Não é assim, não. Tem pessoas que têm problema de dar branco antes da prova. Tem pessoas que ficam muito nervosas. Uma coisa que eu recomendo muito é fazer alguma meditação antes da prova. Então, mas não adianta também querer aprender meditação no dia da prova. Existem alguns trabalhos muito simples. A pessoa pode fechar os olhos, se concentrar e dizer assim mentalmente a palavra, por exemplo, calma, calma, tranquilidade. E se você usar os recursos da neurolinguística, é mais fácil ainda. Por exemplo, você fecha os olhos e diz calma, de uma forma bem calma. Imagine essa palavra iluminada, com a cor que você desejar. Então você já começa a usar o recurso do som mental, quando você fala mentalmente calma. Você cria uma cor, a percepção do visual e procura sentir a energia da calma. Então você entrou com a percepção do som, da cor, do visual e da sensação. Então você treina assim, calma, e veja uma cor bonita, e sinta uma energia boa. Coisa bem simples, mas vai treinando a dar o comando e a obedecer o comando. Você pode imaginar assim, calma, 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 saúde e paz. Imagina que um pêndulo está rodando, né? E cantando isso. E você começa a sentir, ver uma cor nesse pêndulo, uma energia azul do céu, amarelo suave, e sente isso.
Começa a treinar essa condição de você dar um comando e obedecer. Você pode transformar isso em oração. Você pode falar, Senhor Deus, dai-me calma. Imagina de olhos fechados o céu se abrindo e o azul celestial te acalmando. Mas quando você fizer isso, não faça e depois esqueça, não. Faça e leve, imagine isso, agora estou mais calmo. Começa a se conscientizar e vá para a prova. Se você treina isso em casa bastante, você começa a treinar seu cérebro a obedecer o seu comando. Olha que coisa interessante. Tem gente que a gente fala uma coisa desse tipo, ela nem ouve, entra no ouvido e sai no outro. Tem outros que praticam e começam a obter resultados maravilhosos de uma forma muito simples e fácil. Está usando neurolinguística. Por quê? Está usando as acuidades auditiva, visual e sinestésica, trabalhando com impressões. A impressão pode ser falado verbalmente, como pode ser pensada a palavra calma, tranquilidade. Ou a palavra que você desejar. Aí você falou mentalmente, você não abriu a boca, falou. Você percebe o som dessa palavra. Você imagina uma cor bonita. Você percebe o visual dessa palavra que você associou. Você procura sentir a energia dessa palavra. Então você está trabalhando com as acuidades auditiva, visual e sinestésica. É muito interessante. E com o tempo você pode ir modificando as palavras, fazendo oração e sentindo essa energia, dando o comando e obedecendo. É preciso praticar para treinar a mente a obedecer seu comando. Você pode brincar com isso antes de estudar. Você pode falar a palavra calma, maior aprendizado, facilidade para aprender. Mas faça e concentre naquilo que você fez, naquilo que você falou, naquilo que você mentalizou. Empreenda o processo. É muito interessante, é muito fácil, é muito simples. É preciso fazer diversas vezes para a mente acreditar nesse processo. O processo de comandar e obedecer ao comando. É muito interessante. Muito bom fazer isso na hora da prova, antes, lá fora, na hora que assenta para fazer a prova, se ficar nervoso na hora da prova. A gente está mostrando assim, algumas maneiras de trabalhar, também tem outros livros sobre isso, mais adiante a gente pode estar mostrando os sites. Então tá aí o medo da reprovação e a vontade de vencer, a vontade da aprovação, né? Tem pessoas que, pelo medo da reprovação, tem uma tensão, sabe? Uma falta de confiança, uma insegurança e gera mais insegurança. Então é muito melhor, sim, larga esse medo aí e põe a vontade de vencer, sem fanatismos. Quando é sem fanatismo é melhor. A vontade de vencer, sincera, calma, tranquila, madura. A pessoa está trabalhando. Fanatismo é imaturidade. Desespero é imaturidade. É a vontade de vencer consciente, tranquila. Porque isso tudo vai fazer uma grande diferença. Você pega o perfil de um top de linha, estuda a psicologia dele. Tem uns que são mais ansiosos, outros são mais calmos, mas eles têm características psicológicas que vão ditar muito a condição do aprendizado. É importante entender as coisas dessa forma. O ser humano pode até ser comparado a um computador, só que é um computador sofisticadíssimo, que merece um zelo especial, um respeito especial, uma condição de tratamento especial. Prosperidade e sorte. A prosperidade, nesse caso, nesse assunto, não é somente você passar num concurso e ter um excelente salário. É sua realização profissional também. É sua realização como ser humano, espiritualidade, saúde, família, lazer. Tudo isso é muito importante. Claro que durante a fase do concurso você vai ter que abdicar um pouco do prazer, do lazer, vamos dizer assim, mas vai desenvolver o prazer em estudar, vai desenvolver a sua condição de fazer aquele processo da melhor maneira possível. E a sorte está relacionada com a competência. Oportunidade e competência. Aparece a oportunidade, você tem competência. Nada mais lógico, né? Essa sincera e amiga interação de dois fatores muito importantes.
Motivação, fundamental. Tem que ter um movimento, um combustível. E aí algumas dicas para te deixar mais animado, né? Que concurseiro tem que gerar mais motivação. Então é acordar cedo, tomar um banho logo de manhã, agradecer a Deus, oração, meditação, um pouquinho de silêncio interior para acalmar a mente. Pode fazer essa meditação. Vou ter um dia tranquilo, vou ter um dia calmo. Senhor, dai-me um dia de paz, de tranquilidade. Vou estudar com calma, vou aprender as disciplinas. E vai treinando a mente e permitindo que a mente entre nessa onda. Essas mecânicas simples que funcionam. Permitindo que a mente entre nessa onda. Tem que entender, a pessoa dá o comando, mas internamente tem um monte de crença, de coisas não resolvidas. É mais trabalhoso. Quando você está decidido, calmamente, maturidade, tranquilidade, poder do querer consciente, as coisas andam mais fáceis. Importante planejar o dia, fazer o dia, semana, o planejamento, como os tops de linhas fazem. E ter uma alimentação mais saudável possível, né? Essa ilusão que a pessoa vai ficar comendo porcaria, engordando durante o concurso, isso pode acontecer para algumas pessoas. Primeiro e segundo lugar não é comum isso, não. É preciso ter determinação. Olha que foto bonita essa. E essa aqui, ó. Encarar os problemas de frente, né? Concurseiro tem que encarar os problemas de frente. Garra, equilíbrio, disciplina, decisão. E evitar sair, se tiver, do complexo de vítima. Conviver com pessoas motivadas, pessoas otimistas, que te dão força, que te auxiliam na sua motivação. Evita complexo de vítima. O concurseiro fica reclamando do governo. Tá certo, o governo às vezes nem sempre está cumprindo com o que deveria. Mas fica reclamando, não vai levar a lugar nenhum. Está reclamando do cursinho, muda de cursinho. Para de reclamar. Reclamando do sistema. Você não precisa perder tempo com reclamação. Você precisa utilizar a sua energia para onde você quer chegar. E de preferência uma mente grata, gratidão pelo que você já tem, pelas suas condições. Mesmo sabendo que muita coisa não está como deveria, faça alguma coisa para melhorar a sua vida. Para depois você auxiliar os outros, inclusive. Aí, ó. A vida é um espelho, reflete o que você é. Aqui a moça sorrindo bonito. E o gatinho que é invocado está vendo um leão no seu espelho, na sua imagem. E está aí nosso livro, onde nós baseamos esse bate-papo. De onde, né? Baseamos esse bate-papo. Que se você quiser ler isso detalhadamente, com depoimentos, com técnicas de estudo, com técnicas bem aprimoradas, baseadas em realidade mesmo, você encontrará no www.manualdosconcursos.com.br. E o Método Salomão, com o livro A Mecânica do Medo, Aceitação de Si, Metas, Objetivos e Valores, que pode ser interessante para os concurseiros, e 2 livros que mostram algumas meditações que podem ser utilizadas para acalmar a mente e para outros objetivos também. Você encontrará no site www.metodosalomão.com.br, que é de minha autoria. E ainda um livro muito interessante que eu considero, para quem deseja ter uma mente tranquila e saudável, que é o Liberte-se da Ansiedade. Como manter sua mente saudável no mundo atual. Você encontrará no site www.plenitudedoser.com.br. E aí algumas palavras interessantes que às vezes eu gosto de colocar, que é felicidade, sabedoria, flexibilidade, capacidade de mudança, de movimentação, saúde e paz. Reconheça e seja grato por tudo de bom que você já tem. Conscientize-se e dê o devido valor a seus objetivos. Valorize seus objetivos. Tenha gratidão pelas suas condições, e a gratidão te dá vitalidade, te dá força. Olha, para ser feliz é preciso ter gratidão. É fundamental, condição sine qua non. Motive-se e tenha alegria de viver. Se a escolha é sua, seja feliz. É muito bom ser bom. E muitíssimo grato.
por você participar desse trabalho conosco. Eu desejo que você seja muito feliz, consiga empreender seus objetivos de uma maneira a trazer utilidade para a sua vida pessoal e para a vida das pessoas com as quais você se encontrar pelo seu caminho. Muito grato.